Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes, que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam aí com todos vocês. Estamos muito felizes de estar juntos mais uma vez, em mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, e é uma bênção nós estarmos aqui todos os dias da semana, de segunda a quinta-feira, sempre nesse horário, queridos, de meio-dia às 14h, no seu horário do almoço, trazendo para você uma palavra de ensino, uma palavra baseada na Bíblia, para que você possa, então, conhecer mais desse nosso Deus e fortalecer os fundamentos da sua fé. É muito importante, queridos, o ensino para que a gente possa estar andando de maneira a agradar esse nosso Deus querido, né? Esse Pai maravilhoso, esse Pai de misericórdia que tanto nos ama, que tanto cuida de nós. Então é muito bom estarmos aqui e é muito bom que você está aí nos ouvindo, não é? Porque isso mostra que você tem um interesse, não é? Que você está querendo se alimentar dessa palavra de Deus, que é tão importante, que é tão completa, que é tão maravilhosa. Então é muito bom isso, querido. Eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos tratar de um assunto muito, muito importante, muito interessante, mais uma vez, que é o seguinte: você deve aí estar imaginando que todos nós vivemos em sociedade, não é? Ninguém vive sozinho. Nós saímos de manhã cedo de casa, uns vão para o trabalho, outros vão para a escola, não é? Para a universidade, para o colégio. Outros ficam em casa, mas ficam trabalhando, cuidando da casa, não é? E se relacionam com seus vizinhos, vão na padaria, voltam, né? Então nós não vivemos sozinhos, né? A gente acaba, por onde nós passamos, né? Nós provocamos alguma coisa nas outras pessoas, né? Quando nós interagimos com outras pessoas, conversamos, às vezes você não precisa nem conversar nada, às vezes basta que a pessoa observe o seu procedimento, né? O seu comportamento, o seu visual, e aí isso já é uma interação, né? Você, com o seu comportamento, com o seu visual, com a sua maneira de agir, de falar, muitas vezes você já está provocando alguma sensação na outra pessoa, né? Pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? E é esse o assunto que nós vamos falar nesse dia de hoje, tá certo? Então vamos orar a Deus juntos, pedindo ao Senhor para trazer luz sobre esse assunto, para que a gente possa realmente estar cheio da direção verdadeira de Jesus Cristo, né? Então vamos juntos. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nessa tarde, que o Senhor possa orientar esse estudo. Vem ensinar, Senhor, os nossos corações. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o nosso professor, eu entrego a Ti, Pai, tudo que vai ser falado, Senhor. Eu peço que o Senhor possa abrir o entendimento desse ouvinte, dessa ouvinte que está aí nos acompanhando pela rádio, e que essa pessoa, Senhor, possa ser cheia do Teu Espírito Santo, e que essa palavra, esse entendimento faça uma grande diferença
na vida dessa pessoa, Pai. Na vida de todos que estão nos ouvindo, Senhor. Que assim seja feito para a Tua glória, Senhor, para a Tua satisfação nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos ouvintes. Então, vamos aí aprender sobre essa questão, não é? O que provocamos nos outros. Então, queridos, olha, aquela pessoa que já entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo, né? Ou seja, a pessoa que era, antigamente a pessoa era presidente da sua própria vida, né? Governador da sua própria vida. E aí, o que a pessoa fez? O que Jesus nos pede? Que a gente renuncie a esse posto, né? A esse governo da nossa vida e que entregue esse governo nas mãos de Jesus, reconhecendo que nós não temos essa capacidade, mas Ele tem para nos levar conforme os planos que Ele fez para nós, para que realmente dessa maneira a gente aceite o convite que Ele nos faz, não é? Para nos trazer salvação, para nos trazer o convite que Ele nos faz, indicando qual é o caminho da salvação, qual é o caminho para nós vivermos já aqui nessa terra na presença de Deus e mais ainda quando nós formos embora dessa terra, estarmos na presença de Deus, né? Então, a pessoa que já nasceu de novo dessa maneira, né? Que já entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo, é preciso que essa pessoa fique atenta, né? Mais do que nunca, quanto às sensações que você provoca nas outras pessoas, sabe? A gente pode ver muito bem isso num resumo que Jesus fez de toda a lei, em apenas 2 mandamentos. Veja que a lei, nós já estudamos aqui em programas passados, a diferença, não é, do período da lei e do período da graça, não é? Nós vimos que no período da lei, quando Deus ele entrega a Moisés ali as leis, Deus entrega os 10 mandamentos, que são as leis principais, e Deus entrega também, queridos, um conjunto de ordenanças e mandamentos e uma legislação completa com centenas de itens falando sobre o comportamento das pessoas, do marido, da esposa, sobre as relações comerciais, sobre a política. Então Deus ele entrega um conjunto completo de leis para que o povo de Israel pudesse servi-lo, pudesse agradá-lo. E Jesus, ele como o período da graça de Deus começa justamente com a chegada de Jesus e com o fato de Jesus Cristo, que é Deus, não é só para lembrar, Jesus é o Verbo de Deus. A Bíblia chama Jesus, antes de Jesus se tornar carne, se fazer carne, a Bíblia diz que, lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14 nos diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Então, o próprio Verbo de Deus, que assim se chamava, Verbo de Deus, Palavra de Deus, que a Bíblia nos revela que através da palavra foi que Deus criou todas as coisas, então resolveu se fazer carne e, como um ser humano, recebeu esse nome de Jesus, Jesus Cristo. Jesus, o ungido. Cristo quer dizer ungido, Messias, escolhido, ungido, capacitado, né? Então, esse Jesus querido, ele, como ele veio inaugurar o período da graça, o período da salvação, o período em que o próprio Deus veio se oferecer para pagar o preço do nosso pecado no nosso lugar, sabe? Uma revelação maravilhosa da Bíblia que diz que não há um justo sequer na face da terra, que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Quer dizer, mostrando mesmo ao ser humano que com as suas próprias obras, ainda que a pessoa tente ser bonzinho, fazer caridade, mesmo assim a pessoa pode achar que é bonzinho, mas
Não há uma pessoa boa na face da terra, diz a Bíblia. Ou seja, com as nossas próprias obras, não há como conquistar a salvação. É o que nos diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, né? Ele diz que não é pelas obras que nós somos salvos, para que ninguém se glorie, quer dizer, para que ninguém encha o peito dizendo, tá vendo, eu sou bom, por isso que Deus me salvou, porque eu mereci. Conforme a Bíblia revela, ninguém merece, mas Deus nos amou a si mesmo e Ele nos enviou seu Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço pelo pecador, por aquele que não merece, e para abrir uma porta que está à disposição daquele pecador que decide entregar esse governo de sua vida para Jesus Cristo. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, sendo Deus, e sendo 100% Deus e também 100% homem, então Jesus resumiu os 10 mandamentos e toda a lei em apenas 2 mandamentos. Veja só que coisa simples e linda que Jesus fez. Isso aí está no Evangelho de Marcos. Abra aí sua Bíblia. No livro de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos. É o segundo Evangelho. Novo Testamento. Não fica folheando, né, para lá e para cá. Você já sabe o macete. Você vai lá no Evangelho de Marcos. Você vai lá na página de índice da sua Bíblia. Vê lá onde fica o Evangelho de Marcos. No Novo Testamento. E lá você vai no capítulo 12. A partir do versículo 28. Então, anota aí no seu caderninho ou abra a sua Bíblia. Marcos, capítulo 12, versículo 28 até o 31. Então vamos ler assim o que diz o versículo 28. Olha que coisa linda que Jesus fala aqui, ó. Chegando um dos escribas. Escriba, pessoal, eram pessoas que eram os responsáveis por fazer as cópias da palavra de Deus. Lembra que naquela época de Jesus não havia ainda a imprensa sido inventada. A imprensa só foi inventada no século XV, em 1450 e pouco, por um alemão chamado Gutenberg. Então, antes disso, antes de 1450 depois de Cristo, todos os livros que as pessoas liam eram copiados à mão, imagine só. Então, a palavra de Deus, assim, nos templos, lá haviam pessoas que tinham esse trabalho, que era um trabalho muito específico, muito minucioso. Eram chamados escribas. Eram as pessoas que tinham esse trabalho de fazer cópias da palavra de Deus para que as pessoas pudessem ler. Veja que coisa linda, né? Esse trabalho. Era um pessoal muito disciplinado para evitar qualquer erro de cópia, né? Para evitar que saísse a palavra de Deus errada. Então, aqui diz na Bíblia, vamos lá, Marcos, capítulo 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, agora você já sabe, né, o que é escriba, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Então, essa discussão, pessoal, é que os religiosos da época, os sacerdotes e tudo mais, eles ficaram intrigados demais com Jesus. E Jesus veio para dar uma sacudida neles e mostrar como eles eram religiosos da boca para fora, como eles estavam longe de servir a Deus. E toda hora esses religiosos ficavam discutindo com Jesus, ficavam querendo pegar Jesus no pulo, querendo induzir Jesus a um erro. Então esse escriba chegou justamente para testar Jesus, para ver o que Jesus ia dizer. Então, como diz aqui o versículo 28, esse escriba pergunta para Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Aí ele pensou que ia pegar Jesus, né? Olha o que Jesus respondeu no versículo 29. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o que Jesus disse, hein? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Jesus disse que esse é o principal mandamento. Olha, para você ver como é importante que
o Senhor Deus seja na sua vida, na minha vida, realmente o único Senhor, e não outras divindades, outras forças, mas apenas o Senhor seja o único Senhor. Veja como Jesus ele destacou essa importância, né? E aqui no versículo 30, Jesus então fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Glória a Deus. Isso é que é amar, hein? Já pensou? Vou repetir aqui para você ver. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, temos que amar a Deus de forma completa, né? De nos entregar plenamente. E aí, no versículo 31, Jesus fala do segundo mandamento. Então, o primeiro é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E no 31, Jesus diz: o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então vamos nos concentrar nisso aqui, em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, queridos, que amar o próximo como a si mesmo é o fato de nós nos preocuparmos, sabe, com que tipo de sensações. Por exemplo, uma maneira de amar o próximo como a nós mesmos é você se preocupar que tipo de sensação você está causando no seu próximo, né? Veja que talvez antes de nós entregarmos o governo de nossas vidas a Jesus Cristo, talvez a gente se preocupasse com isso, preocupasse assim: eu me preocupava já, pastor, com o tipo de impressão, não é? Com o tipo de sensação que eu causava nas pessoas que estão ao meu redor. Mas talvez a gente se preocupasse com isso, primeiro por educação, não é? Ou até por orgulho, não é? Para que todos pudessem ver como nós éramos bonzinhos, como nós éramos bem educados e simpáticos, não é? Algumas pessoas, até por outro lado, né, muitas pessoas nem se preocupavam com os outros, né? Tem pessoas que fazem o que dá na telha, né? Não quer nem saber como o outro é afetado, né? Tem pessoa que entra e sai de um lugar sem educação, né? Fala qualquer bobagem, né? Não se incomoda realmente com o tipo de impacto que causa em outras pessoas, né? Mas só que agora, né, depois que nós já decidimos então servir a esse Deus maravilhoso, então uma maneira de nós podermos demonstrar o amor ao nosso próximo é a gente se preocupar com o nosso testemunho, sabe? Se preocupar que tipo de exemplo você tem sido na vida de quem te cerca, sabe? Mas não se preocupar com isso por você, pelo seu orgulho, pensando assim: o que vão dizer de mim? Não. Mas você estar preocupado com que tipo de exemplo você tem sido por amor das pessoas que estão perto de você, para que eles sejam influenciados pelo seu exemplo, influenciados para o bem, né? Então veja que nós acabamos, queridos, depois que você confessa, né, que você se entregou a Jesus Cristo, você passa a ser alvo da atenção das pessoas. Não sei se você já percebeu, tanto para o bem como para o mal, né? Basta você assistir ali as matérias que saem nos jornais da televisão, né? Ou mesmo as reportagens do jornal impresso, né? Quando você lê aquele jornal que é cheio de crimes e tudo mais,
Veja que quando uma pessoa que já confessou Jesus, né, que a gente chama de crente, né, quando um crente faz algo errado, aí a matéria sai assim na manchete, né? Evangélico rouba e engana pessoas de tal bairro, né? Você vê que quando a pessoa ela professa uma outra fé, muitas vezes que não é a fé no Evangelho, não sai dizendo, não é? Não sai dizendo assim, membro de tal religião rouba e engana pessoas, não. Mas quando é um evangélico, isso sai, não é? E por que isso sai? Uma pergunta que eu faço a vocês. Estão me ouvindo aí, os ouvintes. Por que quando é um evangélico há essa coisa? Foi um evangélico que fez, não é? Isso é muito natural, viu, queridos, que aconteça. Porque os crentes, né, nós que somos crentes em Jesus, que já entregamos o governo de nossas vidas, né, a nossa pregação é justamente o que nós pregamos para as pessoas. Nós pregamos o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Que quando você entrega o governo de sua vida a Jesus, Ele então promove na sua vida uma mudança completa de comportamento, né? E aquela pessoa que já fez isso, ou que está fazendo, a pessoa busca, ela se esforça, né, para alcançar o padrão de Deus, o padrão de santidade, né? O padrão de separação do pecado. Só que esse padrão de Deus é bastante alto, né? A gente sabe, inclusive, que não é possível alcançar esse padrão de Deus sozinho, com as nossas próprias forças de ser humano, né? A gente sabe que é necessário, já estudamos isso em programas passados, sabemos que é necessário que você convide o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, para entrar mesmo na sua vida, entrar no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, para que ele se mova dentro de nós e que gere fruto do Espírito, né? Sabemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, né? Domínio próprio, mansidão, paciência, fidelidade, bondade, benignidade. Isso aí o ser humano não consegue fazer sozinho, né? É preciso convidar o Espírito de Deus para dentro de nós produzir isso. Então é muito natural, muito natural mesmo, que um tipo de pessoa que prega esse tipo de mudança de vida seja mais cobrado pela sociedade, não é? Seja cobrado pelas pessoas, seja dito, olha, você não prega que é uma nova vida, que a pessoa é transformada, então como é que pode, né, um crente fazer tal coisa, cometer tal erro, né? Então, queridos, é por isso que tanto o homem como a mulher que nasceram de novo, que passaram pelo novo nascimento, que agora servem a Deus, tem que passar realmente a vigiar, não é? E ficar atento para que tipo de sensação você tem provocado nas outras pessoas, sabe? Seja para as pessoas que já estão ali com você na igreja, estão servindo a Deus, mas principalmente que sensação você tem provocado, que impressão você tem deixado para aquela pessoa que ainda não serve a Deus, aquela pessoa que ainda não se entregou a Jesus, não é? Isso no jargão evangélico, assim, nos termos evangélicos, nós chamamos isso de testemunho, não é? Qual tem sido o seu testemunho? O que as pessoas podem dizer do seu procedimento, não é? Será que as pessoas podem dizer coisas boas do seu procedimento? Ou será que as pessoas vão dizer assim, mas para ser crente igual fulano eu não quero não, porque fulano é grosseiro, fulano engana as pessoas, fulano trata mal todo mundo, fulano não paga as contas em dia, vive aí enganando, vive todo enrolado, não é? Fulano não prega a palavra, julga todo mundo, fala mal das pessoas. E aí, qual tem sido o seu testemunho, né? Veja, queridos, que testemunho não é só falar.
mas principalmente é agir, sabe? Porque as atitudes valem muito mais do que as palavras, né, que nós falamos. Às vezes você conquista uma pessoa para Jesus sem falar nada, só com as suas atitudes, né? Atitudes de amor, de fidelidade, atitudes de santidade, não é? Então, eu tenho aqui preparado para a gente passar para você uma lista, sabe, um guia de atenção, para que você tome cuidado com que sensações você tem provocado nas outras pessoas. E nós vamos fazer isso à luz da Bíblia. Nós vamos fazer isso olhando o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Por exemplo, o primeiro ponto que nós vamos ver é que agora que você é uma pessoa que tem que prestar atenção em que tipo de sensação você provoca nos outros, então agora não há mais espaço para aquelas piadinhas pornográficas de duplo sentido, né? Se de repente você é uma pessoa que praticava isso e você se acha uma pessoa engraçada, né? Você vê, eu sou a alegria da festa. Quando eu chego, todo mundo ri, todo mundo chega falta de ar de tanto rir, né? Fica com falta de ar de tanto rir, porque você tem aquela mania de ficar escarnecendo, contando piadinhas pornográficas ou de duplo sentido. Então veja o que a Bíblia diz a esse respeito. Olha, está lá no Salmo de número 1. Anote aí no seu caderninho. Salmo 1, primeiro Salmo. O livro de Salmos está lá no Velho Testamento, quase no meio da Bíblia, mas vá na página de índice da sua Bíblia, que você acha mais rápido. Salmo 1, do versículo 1 até o 3, diz assim a palavra de Deus. Olha, bem-aventurado, quer dizer, bem-sucedido, né? O homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha, o que é ímpio? Ímpio é que pratica a impiedade. Impiedade é a injustiça. Então, bem-aventurado, bem-sucedido é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, que não anda seguindo a orientação daqueles que praticam a injustiça, né? E segue a Bíblia dizendo: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí. Sabe aquelas... Pastor, o que é uma roda dos escarnecedores? Escarnecedor é aquela... O pessoal fica naquela rodinha, naquelas conversas, escarnecendo, falando mal de pessoas, zombando de pessoas, sabe? Fofocando, falando coisas horríveis. Então daqui a pouco você não percebe, você está no meio da rodinha, está dando risada, está achando graça, está contando piadinha, não é? Está falando também, então tem que vigiar, né? Aí o versículo 2 diz: antes, quer dizer, pelo contrário, né? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha, você quer ser essa pessoa? Então, vamos praticar isso, que diz a Bíblia aqui. Nada de andar mais na roda dos escarnecedores, não é? Nada disso. Vamos agora andar, não vamos deixar as pessoas, não vamos nos isolar das pessoas, vamos estar com as pessoas, até porque para falar de Jesus você precisa estar junto das pessoas, né? Conviver. Mas se a conversa começar a andar para esses caminhos de escarnecimento, pornografia, duplo sentido, aí você sai fora, porque aí já se transforma na roda dos escarnecedores, tá bom? Ou então, se o Senhor te orientar para derramar ali uma palavra, derrame a palavra, fale com as pessoas. Se o Senhor te dirigir, fale sem medo, diga a palavra de Deus, que isso pode ser para tocar corações, não é? Para que aquela pessoa tenha chance de se arrepender daquele comportamento, né?
Bom, isso é muito importante, mas é importante que você não entre na onda e fique ali também, é isso mesmo, e fala mal de uma pessoa e zomba de outra, né? Muito cuidado, porque hoje o mundo é dos escarnecedores, né? Hoje em dia parece uma coisa, todo mundo zombando com todo mundo e falando que a pessoa é baixinha, é muito alta, é muito gordo, é muito magro, fala muito alto, fala muito baixo, fala grosso, fala fino. Hoje, de qualquer maneira, tá todo mundo zombando de todo mundo. Então, cuidado para não entrar nesse negócio de zombaria, de escarnecimento, né? Então, tem outra coisa que a gente vai ver, mas é já uma série de outras coisas, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Fique aí na paz e na graça de Jesus por enquanto. Vá ouvindo esses louvores maravilhosos que vem daqui a pouco e vá adorando a Deus, vá entregando e pedindo ao Senhor que dê direção para a gente continuar esse estudo daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Então, até já, queridos. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos, estamos de volta. Que bênção do Senhor estarmos aqui discutindo hoje esse tema tão importante que é sobre o nosso testemunho, não é? Que tipo de impressão, que tipo de sensação nós estamos causando nas pessoas, né? Será que as pessoas que nos conhecem, será que a gente está exalando para elas o perfume de Jesus Cristo? Ou será que é o contrário? Será que a pessoa olha para nós e diz, esse fulano aí é de Jesus, é crente? Mas para ser crente como esse aí eu não quero não. E a pessoa aponta para nós e fala com razão, né? Às vezes a pessoa fala sem razão, né? Mas já pensou se a pessoa tiver razão, dizer que a gente fala palavrão, que a gente engana, mente, né? Coisa mais feia, né? Então às vezes é um testemunho que vacina as pessoas contra Jesus, né? As pessoas veem o mau comportamento, né? De alguns que professam, que seguem a Jesus Cristo, né? Que seguem o Evangelho. E aí as pessoas acabam dizendo, por isso que eu não sirvo a Deus, tá vendo? Porque, tá vendo? Ninguém que serve a Deus, olha o comportamento desse fulano, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. Nós estamos hoje discutindo e o Espírito Santo está nos ensinando na Palavra de Deus sobre a importância do nosso testemunho, não é? Por exemplo, uma outra coisa importante, nós já falamos no primeiro bloco de algumas coisas muito importantes. Uma outra coisa muito importante para falarmos é o seguinte, queridos, agora que você serve a Deus, que você já nasceu de novo, já entregou o governo de sua vida a Jesus, então não há mais espaço para você perder a calma, sabe?
para você sair do sério, para você ser grosseiro. Ainda que alguém te ofenda, ainda que você tenha razão, que você diga assim, mas pastor, o senhor não sabe o que essa pessoa fez para mim, né? Mesmo assim, veja o que Jesus nos orienta lá no Evangelho de Mateus. Vai lá na sua Bíblia. É o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Ou então anote aí no seu caderninho. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Vamos ler juntos aqui. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Diz assim a palavra de Deus, olha. Ouvistes que foi dito. Jesus, olha pessoal, muita atenção, que isso aqui é o próprio Jesus Cristo falando, hein? Diz assim, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Olha, isso aí é o que se dizia, o que Deus ensinou no Velho Testamento, na Velha Aliança. A coisa era assim, olho por olho, dente por dente. Mas no período da graça que Jesus veio inaugurar, olha só o que ele diz no versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Eita. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Eita. Ou seja, quem bater em você, dê a outra face. Olha que comportamento, né? Aí Jesus segue dizendo, e ao que quer demandar contigo, demandar é brigar, e tirar-te a túnica, te levar uma capa, né? Que naquela época de Jesus era comum ter a roupa e por cima da roupa botar uma túnica, uma capa. Deixa-lhe também a capa. Olha! Então a pessoa andava com a roupa, uma capa por cima e por cima da capa uma túnica, que era cara. Então Jesus está dizendo, se alguém quer brigar com você e te tirar a túnica, deixa levar a túnica e também a capa. Olha que comportamento manso, né? Verso 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Olha. Verso 42. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olha. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha o que Jesus fala agora. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Eita, pastor, isso é difícil, né, meu irmão? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eita, olha o padrão de Deus, olha a orientação de Jesus aqui. Verso 45. Para que, pastor, eu vou fazer isso? Jesus vai te responder aqui no verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha aí, você quer ser filho de Deus? A pessoa não fala, né? Afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Quer ser filho de Deus? Então tem que agir desse jeito aqui, do jeito que o Pai está orientando. Que coisa, né? Verso 46, Jesus fala assim, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha aí. Publicanos eram aqueles judeus que durante a ocupação lá da Judéia, de Israel, pelos romanos, esses judeus eles trabalhavam para os romanos cobrando impostos do povo de Israel. Então eram pessoas odiadas pelo povo de Israel. E muitas vezes esses publicanos cobravam imposto a mais para poder também embolsar um dinheirinho aí de corrupção. Que coisa, né? Então Jesus ele está comparando aos publicanos, né? Está dizendo, olha, se você só ama a quem te ama, então que recompensa você tem? Você está fazendo igual aos publicanos, né? No versículo 47 diz, e se saudardes somente os vossos irmãos,
que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Gentio, na época de Jesus, era aquela pessoa que não era judeu, né? Que não seguia a religião judaica. Versículo 48. Portanto, olha isso aqui, essa é para torar mesmo, como se diz. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eita, pastor. Dureza essa, né, meu irmão? Dureza, meu querido ouvinte. Mas esse é o padrão de Deus. Você veja que o padrão de Deus é muito superior a qualquer padrão humano, né? De bom comportamento, de bom testemunho. Então é isso que Deus quer de nós, olha, que nós causemos essa impressão, demos esse bom testemunho para as pessoas. Então nada de odiar o seu inimigo, nada, se alguém pisar no seu calo, ore por essa pessoa. Se alguém lhe perseguir, ore por essa pessoa. Nada de reagir, nada de amar apenas aqueles que nos amam, né? Veja que padrão alto de Deus. Outra coisa importante, queridos, que não há mais espaço para a gente fazer, são aquelas tais mentirinhas brancas, né? Sabe, que a pessoa falava, tem mentira que não faz mal a ninguém, que é aquela mentirinha branca, né? Ela pode não fazer mal a ninguém, mas certamente faz mal a quem mente. Veja só o que diz aqui Jesus também em Mateus capítulo 5, esse mesmo capítulo que a gente está, só que agora no versículo 37, voltando um pouquinho. Mateus capítulo 5, versículo 37, diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Eita Jesus, olha aí. Então, que a gente seja uma pessoa verdadeira, né? Nada de enrolação, nada de mentira. Mas isso é assim, mais ou menos, e tal, e conta uma história, e mente. Cadê fulano? Fala que eu não tô, né? Tal. Então a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Que passar disso, Jesus aqui nos ensina que vem do maligno, né? Então vamos ficar ligados, né? Vamos ficar sintonizados nessa palavra. Outra coisa, e agora vem um tema interessante aqui, um tema que causa muita polêmica e que as pessoas ficam até chateadas, né? Ficam tristes e brigam por causa disso. Veja, agora que você serve a Deus, agora que você é uma pessoa de Jesus, já entregou o governo da sua vida, não dá mais para você vestir uma roupa sem antes você se olhar no espelho, sabe? E sendo uma pessoa sincera, você vestiu a roupa, aí você se olha no espelho e aí você faz uma análise, sabe? Você olha e vê assim, eu saindo com essa roupa na rua, que tipo de sentimento eu vou gerar nas pessoas que me olharem? Sabe? Você deve se perguntar assim, será que eu vou gerar algum desejo de sensualidade, alguma coisa assim? Olha, hoje em dia isso vale tanto para a mulher como também para o homem, viu? Não é só para a mulher, não. Hoje em dia vale para os dois. Mas só que na mulher, a mulher deve prestar atenção em que? Às vezes é um decote mais cavado, né? Às vezes é uma roupa apertada demais, né? Que muitas vezes destaca as partes íntimas da mulher muito além da conta, não é? Muitas vezes são partes do corpo que, quando a mulher se senta ou se abaixa, ficam à mostra, não é? Às vezes é uma saia super curta, né? Que o pessoal brinca, tem a saia, a mini saia, que é pequena, e a praque saia, né? Praque saia que ela é tão curta que quase não é necessário, não é? Então, às vezes as calças que o cós é muito baixo, né? Então mostrando, revelando demais, não é? Às vezes o biquíni, um biquíni curtíssimo, né? Roupas transparentes, não é? Então são coisas que para muitas pessoas hoje, para muitas mulheres, são coisas naturais, mas isso, se você é mulher, querida, e você
está buscando servir a Deus, isso não é religião, isso é apenas você pensar assim, poxa, se eu sair com essa roupa, desse jeito, então eu vou provocar nos homens o quê? O desejo, né? O desejo de ficar comigo, o desejo de ter intimidade comigo. Então veja que você está ajudando aquela outra pessoa a pecar, ou está atrapalhando, né? Está fazendo aquela pessoa ter que resistir, ter que ficar. E outra, se você é de Jesus, você deve se guardar para se mostrar para o seu marido, né? Para aquela pessoa que te ama. Imagina, chega a ser até uma falta de sentido, não é? Você sair na rua se mostrando para outras pessoas, não é? E que não seja seu marido. E aí você pensa, mas pastor, mas como é que eu vou então se eu não sou casada? Como é que eu vou conseguir namorar uma pessoa se eu não me mostrar? Aí, querida, é importante você perceber o seguinte: se você atrair alguém por esse caminho da sensualidade, provavelmente você está chamando para junto de você rapazes que estão mais preocupados em te usar como um pedaço de carne, sabe? Mais preocupados apenas com o seu corpo e não com quem você realmente é, com o recheio que está aí dentro, que é o seu espírito, a sua alma, suas necessidades, suas emoções, sabe? Seus problemas, seus desafios de vida. Então, essa não é, a gente vai ver já na Bíblia sobre isso, mas essa não é realmente a forma mais interessante de você captar, não é, o interesse das pessoas. Eu falo isso para as mulheres, mas a mesma coisa vale para os homens. Então aí o destaque, né? Homens que estão andando por aí com a calça apertada demais, né? Naquele estilo sertanejo, né? Homens também com calça muito baixa, né? Com calção de banho super tanga, né? Quer dizer, super revelador, né? Também, querido ouvinte aí, homem, se você não tomar cuidado, você acaba sendo pedra de tropeço para o seu próximo, né? Quer dizer, ajudando aí o diabo na tarefa de tentar as outras pessoas. Imagina que coisa. Será que a gente quer ser ajudante do diabo? De jeito nenhum, né? Está repreendido em nome de Jesus. Mas só que hoje, queridos, nós vivemos num mundo onde reina a sensualidade. Só que a sensualidade, ela não pode mais reinar na nossa vida, não pode ter domínio sobre a nossa vida. Eu convido você para ver o que diz aí a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Vamos lá comigo. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Vai junto aí. 1 aos Coríntios 6. É Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 12. Eu sei que hoje todo mundo ensina o contrário disso, né? Ensina as moças já jovenzinhas a andar sensuais. Às vezes as próprias mães preparam as filhas, né? E ensinam as filhas a andar com sensualidade, a fazer gestos sensuais, a vestir roupas sensuais. Às vezes os jovens, os homens também. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito. Olha, 1 Coríntios 6, capítulo 12 até o 15, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Olha aí. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando, pelo Espírito Santo, que você tem livre-arbítrio. Quando ele diz todas as coisas me são lícitas, você pode vestir o que você quiser. Aqui não é uma patrulha da roupa não, sabe? Não é para dizer para você só ande de saia no calcanhar, de manga comprida, sem se arrumar. Não, você deve se arrumar, deve andar bonita. O homem também deve andar. Só que entre andar bonita e andar sensual tem uma diferença muito grande, não é? Você pode ver uma mulher belíssima na rua, com uma roupa bastante bonita, mas uma roupa comum, normal. Não é uma roupa diferente. É uma roupa normal, que não é aquela roupa
de quem está ali no desfile de sensualidade, não é? Buscando atrair o desejo dos homens, né? E a mesma coisa para os rapazes. E aqui diz 1 Coríntios 6, continuando, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13, diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha aí. Então, queridos, Deus não criou o nosso corpo para a gente andar praticando impureza, não é? Praticando coisas que acabam nos prejudicando depois, que acabam atraindo para junto de nós pessoas que não estão interessadas em você de verdade. São pessoas que estão interessadas apenas no seu corpo, como se você fosse um pedaço de carne que a pessoa prepara, põe na frigideira, põe na grelha, assa, come, depois vai embora. Quer dizer, não há um cuidado, não há um compromisso, né? No versículo 15 diz assim, ó, esse é fortíssimo, se preparem, está preparado aí? Diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha aí. E o apóstolo pergunta: e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então veja, queridos, que o nosso corpo ele é parte do corpo de Cristo. Então, mais importante ainda, a gente está ligado nisso aí, né? No versículo 18, pulando aqui 2 versículos, no 18 diz assim: fugir da impureza. Olha aí, fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Olha lá. E o 19 é lindo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aí. O seu corpo, querido, se você entregou o governo de sua vida a Jesus, seu corpo agora é templo do Espírito Santo, é santuário, é separado para o Espírito Santo. Então você agora não pertence mais a você. Você não se entregou a Jesus? Você agora pertence a Ele. E o versículo 20 fecha dizendo isso com chave de ouro. Diz assim, ó: porque fostes comprados por preço. Que preço foi esse? Foi o sangue de Jesus Cristo, do próprio Deus, que se fez carne, habitou entre nós e derramou seu sangue para pagar o preço do nosso lugar, o preço dos nossos erros. Então a gente foi comprado por esse preço, né? E aí o apóstolo fecha dizendo: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha aí. Então, queridos, é isso que aconteceu. Nós fomos realmente comprados por um altíssimo preço, e esse preço foi o sangue de Jesus. Então agora o nosso corpo não nos pertence mais. Nosso corpo agora é de Jesus, é do Senhor. E glória a Deus por isso, né? Por isso que nós agora devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, sempre a partir de agora que você for sair de casa, preste atenção em que tipo de sensação você vai provocar nas pessoas. Preste atenção se você vai dar um bom testemunho, se você vai agir corretamente, se vai falar com educação, com mansidão, com paciência, sem dar escândalo, sem perder a calma em público, não é? Preste atenção se você vai ser uma pessoa que vai cumprir a lei, pagar os impostos, sabe? Ou se você vai ser visto na rua ali comprando CD pirata, e passa a pessoa e diz: ó, tá ali, ó, o irmão crente comprando CD pirata. Ah, mas o CD original é muito caro. Ah, mas a gente sempre procura uma desculpa. Mas a verdade é que aquele artista que contratou os músicos, né, contratou o estúdio, investiu dinheiro para gravar aquela música, ele espera receber a remuneração dele. Afinal, foi um trabalho que ele fez.
Então, se todo mundo comprar o CD pirata, de que o artista vai viver? Vai morrer de fome, né? Então, a gente aí está roubando o trabalho desse artista, tá matando o ganha-pão do artista, né? Então, não tem desculpa que é muito caro. Se é muito caro, você guarda dinheiro todo mês. Quando somar o dinheirinho certinho, você compra o CD. Ou então você pode assinar. Tem serviços aí de música pela internet, que são músicas que não são piratas. Você pode assinar esse serviço. Tem serviço que é R$15 por mês, R$20 por mês. E você assina e você pode ouvir a música na hora que você quiser. Alguns permitem que você baixe a música para o seu celular, mas tudo legalmente. O artista, quando você ouve a música, o artista ganha lá um dinheirinho desses serviços de internet. Então, tudo certinho. Então, veja aí para você andar em santidade. Homens e mulheres, cuidado com a roupa, cuidado com o que você está vestindo, cuidado com o seu comportamento, os trejeitos, a maneira de falar com as pessoas. Cuidado para não passar mensagem errada, para não passar sensualidade, que é uma coisa que você, de repente, sem querer, está levando aquela outra pessoa para o pecado. Então, muito cuidado, sabe? Sempre vigiando, como disse o Senhor, vigiai e orai. Então, vigiar é bom e demonstra amor a Deus, em primeiro lugar, como disse Jesus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, demonstra amor ao seu próximo, que significa que você está preocupado com que tipo de sensação, que tipo de exemplo você está sendo para as pessoas. Isso é realmente você praticar esses 2 mandamentos que Jesus falou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom? Então vamos viver desse jeito para a glória de Jesus. Eu queria então convidar você agora para a gente orar junto, né? Para pedir ao Senhor direção, para pedir ao Senhor que nos oriente nessa questão. Vamos juntos? Vamos orar. Paizinho querido, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença. Pai, nós te agradecemos por essa orientação, por essa palavra, Senhor. Espírito Santo, nos ensina, nos mostra, Senhor, a importância do nosso testemunho, Pai. Ô, Paizinho querido, eu estou aqui junto com esses ouvintes em oração. E nós estamos entrando, Pai, na Tua presença, nos submetendo ao Senhor, Pai. Reconhecendo que muitas vezes o nosso procedimento não é aquele que Te agrada. E o pior, Senhor, muitas vezes o nosso procedimento acaba, Senhor, fazendo com que as pessoas não queiram Te servir, não queiram se entregar a Ti. Porque às vezes, Senhor, a gente perde a paciência, muitas vezes a gente não age com mansidão, muitas vezes a gente não sabe como se comportar junto das pessoas e acaba praticando algum engano, alguma mentira, fazendo corpo mole no trabalho, enfim, Jesus, andando com sensualidade, provocando, estando ali na roda dos escarnecedores, contando aquelas mentiras pequenas ou grandes, usando, e muitas vezes, Pai, nós tentamos buscar uma desculpa, sabe? Comprando artigos pirata, sonegando impostos, Senhor, e reclamando das coisas, e tentando achar, Pai, uma desculpa para o nosso procedimento, mas não tem desculpa, Senhor. Nós queremos diante do Senhor agora, eu, Senhor, os ouvintes que estamos juntos aqui, nos arrepender, Pai, confessar ao Senhor tudo que temos feito,
Confesse aí, meu irmão querido, confesse, meu querido ouvinte, fale para Deus agora o tanto que você tem feito, o mau testemunho, de repente, que você tem sido no trabalho. Você já declarou a todos os seus colegas de trabalho que serve a Deus, mas você enrola no trabalho, você mente. Você, quando o chefe não está perto, não trabalha, fica conversando, é um mau exemplo. Mente, engana. Em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor caia sobre nós. Pai querido, eu peço, Senhor, derrama agora, Pai, do teu perdão sobre cada um que está aqui confessando, Pai, que está se dirigindo a ti, Senhor, pedindo a tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro essa misericórdia na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, as pessoas hoje aprenderam, Pai, como é importante a pessoa ter um bom testemunho. Como é importante, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse bom testemunho que o Senhor nos ensinou nesse dia de hoje. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha, nós te convidamos. Convide aí, querido ouvinte. Convide, diga aí com as suas palavras, fale alto nas suas palavras. Diga assim: Deus, eu convido o Espírito Santo a entrar na minha vida. Eu convido o Espírito Santo de Deus a dirigir os meus caminhos. Eu abro mão do governo da minha vida e eu coloco o Espírito Santo no governo, no comando, Jesus Cristo no governo e no comando. Em nome de Jesus, Pai, atende, Senhor, ao clamor dessa pessoa que ora junto comigo, Senhor. E eu faço esse mesmo clamor, Pai. Eu peço que o Senhor nos oriente para que a gente seja bom testemunho, para que a gente seja realmente embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Para que as pessoas que convivem com a gente, que nos conhecem, que acompanham a nossa vida, possam, Senhor, olhar para nós, não para o nosso orgulho, de jeito nenhum, mas possam olhar para nós e realmente perceberem, através dos frutos, que nós somos de verdade embaixadores do Senhor. O que é um embaixador, Pai? É aquela pessoa que representa aquele reino, aquele país. Então nós queremos, Senhor, ser bons representantes do reino de Deus aqui na terra. Então nos usa para isso, Pai, nós te pedimos. Nos usa, Senhor, não só para pregar, para falar, mas também para nós agirmos como realmente filhos de Deus, para que a nossa atitude possa ganhar mais vidas até do que o nosso falar, para que as pessoas reconheçam em nós a presença de Jesus, não nos elogiando, não dizendo que nós somos bons ou que nós somos isso ou aquilo, mas pelo contrário, dando graças a Deus pela nossa vida, dizendo: ali vai um crente onde eu vejo a presença de Jesus, naquela vida vai a presença de Jesus. Então, Paizinho, eu peço e que assim seja feito, Pai, na nossa vida. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, realmente nos orientar. E essa pessoa que está orando comigo, o Senhor está abrindo o coração para isso. Então que o Senhor faça a Tua obra, o Senhor é livre para fazer a Tua obra e que assim seja feito. E se você crê e concorda, querido ouvinte, diga assim comigo: amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Aleluia, querido ouvinte. Deus é muito bom e nos permite aí esse momento de oração, de ensino, de grandes maravilhas. Então, que bom, mais um ensinamento, mais um ponto aí da palavra de Deus que nós juntos aprendemos. Então não perca os nossos programas, estamos aqui com vocês de segunda a quinta-feira, sempre de meio-dia às 2 da tarde. Ouça os outros programas aqui da rádio, os irmãos e irmãs que pregam a palavra. Ouça a palavra de Deus na TV, nas rádios, em todo canto. Deixa Deus falar com você e transformar a tua vida, tá bom? E você que não tomou ainda a decisão
de entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo, considere isso, ore a Deus, pense nisso e não demore, porque o Senhor quer transformar a tua vida para você ser realmente filho de Deus e aí ter uma vida maravilhosa na presença do Senhor, tá bom? Então fiquem na graça e na paz de Jesus e até a próxima! Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.